nessa oportunidade dessa tarde, conversar um pouco com você sobre o Evangelho das coisas simples. Já tem um tempo que eu tenho me colocado diante de Deus, nessas missões que às vezes cumpro, o privilégio que eu tive de estar um mês ali em Israel e tive recentemente também orando ali em Pelourinho, tive também em Brasília. E uma coisa eu tenho pedido a Deus: sou um pastor local, não sou pregador itinerante, eu tenho ministério, sou pastor de igreja, onde prego a maioria dos domingos, tem um direcionamento que Deus tem colocado, e creio que cada colega, que cada pessoa que agora também, você sendo pastor não, você nasceu por um propósito. A árvore tem um propósito de dar o seu fruto, semente, para nascer novos frutos, novas árvores. Cada animal, pássaro, tudo tem um propósito de existir. A chuva para regar a terra, o sol para dar o aquecimento, a lua para transmitir o brilho, tudo tem um propósito, e você não seria diferente. Mas, querido, nós temos, se você olhar a história atrás, você vai ver o homem criando o avião, isso foi Santos Dumont, mas se você for olhar o design, ele tem as asas, porque se inspiraram na criação de Deus dos pássaros, e assim eles conseguem sobrevoar. O ser humano é muito inteligente. Acredito que a imagem e semelhança que Deus o criou, creio que não a imagem, aparência humana, mas a imagem, aquilo que Deus é santo. Quando fala assim da imagem, quando falam o seu nome no bairro, qual é a imagem que eles veem? Você é uma pessoa de bom caráter, você é uma pessoa bacana, você é uma pessoa confiável, ou você é uma pessoa que ninguém pode confiar, que compra e não paga. Essa é a imagem, é aquilo que nós expressamos ser. E semelhança é a capacidade de criar. O homem sobrevoou o avião, por exemplo, a espaçonave que me levou a Israel tinha 500 pessoas, imagina, 500 pessoas, um avião, um dos maiores da atualidade. Então você nota que o homem, ele consegue sobrevoar com toneladas, e também não consegue estar diante de um navio de muitas toneladas e não afundar. Então o homem, ele é cheio de tecnologia, e um dos maiores eventos que a humanidade aí às vezes pensa é no homem ter ido à lua, e várias coisas, a lâmpada, a criação da lâmpada e outras coisas muito interessantes. Antigamente tínhamos aquele celular que carregava, a gente chama até de tijolão, e hoje nós temos um celular que consegue falar com o outro, você consegue me ver, eu consigo te ver. Modernidade, coisas lindas, robôs sendo feito para tirar o trabalho dos homens, e onde eram empresas que dependiam muito de mão de obra, mandaram-se os homens embora para ficar com o robô. Coisas estão acontecendo, criações, mas, querido, pouco se fala do maior evento que aconteceu. Esse maior evento que aconteceu está registrado em Lucas no seu capítulo 2, do 1 ao 7, quando ele fala que um dia, aquilo que João disse lá no capítulo 1, quando ele fala, no início era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e no 2 ele fala que todas as coisas foram feitas, criadas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E no versículo 1 do capítulo de João, capítulo 1, versículo 14, ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui relata como foi que esse verbo, ele se fez carne, ou existir
e se fazer carne. É diferente de um termo que o Espiritismo usa de reencarnação, que é existir, já existiu, morre e reencarna. Isso no meio evangélico nós não cremos nisso. Mas quando ele fala da encarnação de Jesus, olha só, e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. E este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José da cidade de Nazaré e a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz ao seu primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Querido, nós estamos vivendo um tempo onde a pessoa ela é vista pelo que ela tem e não pelo que ela é. Estamos vendo hoje um sistema capitalista que uns ganham muito e outros não ganham nada. Um poder aquisitivo, muitos têm casas suntuosas e outros não têm nem aonde se esconder de uma chuva. Essa é a sociedade, sempre foi assim. Mas hoje, quando eu leio esse texto, o nosso Mestre Jesus, ele poderia ter nascido, o maior acontecimento de toda a terra. Eis que um filho vos nasceu, né? O seu nome será maravilhoso, conselheiro. Quantas profecias acerca do nascimento de Jesus, que viria de uma virgem, uma mulher que não havia ainda conhecido homem. Tudo isso já estava sendo esperado no Velho Testamento. Só que ninguém sabia como isso ia acontecer. E nós, como seres humanos, nós queremos sempre, imaginamos assim, um glamour, coisa, né? Um espetáculo. O fulano vai vir, olha, o nosso presidente Lula vai vir em Barra Mansa, então forma aquele tumulto, né? Ou uma pessoa muito importante vai vir na nossa cidade. Então eu fico pensando assim, pensa em algo extraordinário que ia marcar a história, ia dividir entre Novo e Velho, né, Testamento, antes de Cristo e depois de Cristo, um acontecimento extraordinário. Queridos, anjos estavam ali proclamando aos pastores o nascimento, os 3 reis magos vindo de longe do Oriente, seguindo uma estrela de algo que aconteceria. Entenda que era o maior acontecimento, muito mais importante do que o homem ter pisado na lua, muito mais importante do que a descoberta de uma vacina milagrosa. Ali estava o nascimento de Jesus. E o que mais me impressiona é que ele não nasceu num berço de ouro. Ele não nasceu de uma família rica, cheia de posses e de bens. Jesus nasceu numa família humilde, José e Maria. Ele era carpinteiro, era um homem honesto, trabalhador. Jesus não nasceu de avós ricos, de uma família que tinha muitas posses, e na hora de nascer ali em Belém, ele nasceu numa manjedoura, que é um tabuleiro que deposita comida para animais, deposita comida para cavalo, de repente na época camelo, de repente vaca, ou até mesmo outro tipo de animal que fica num estábulo. Era um local com capim,
E ali Jesus nasceu, o bercinho do homem mais extraordinário da terra. Foi num lugar simples, um local que não tinha glamour. Aí você fala assim, mas porque não tinha lugar, bispo? Não, realmente, não tinha outro lugar. A cidade estava cheia por causa do recenseamento, veio gente de tudo quanto é lugar. E realmente não tinham lugares na pensão, e ficou aonde? No estacionamento de animais. E ali Jesus nasceu. Um acontecimento tão extraordinário, num lugar tão imprevisível. Nos lugares improváveis, Deus às vezes manifesta grandes, extraordinários conhecimentos e acontecimentos. Mas é interessante, pensa comigo. Eu vim com a proposta nessa tarde aqui na Coopev, nesse culto da unidade. Eu vim para falar sobre o Evangelho das coisas simples. O Evangelho das coisas simples. E eu creio, querido, que hoje a igreja, ela é o porta-voz do ministério de Jesus. Entenda que ele iniciou em Jesus. Ele escolheu 12, no capítulo 6 ali de Lucas, diz que Jesus passou a noite todinha orando para escolher 12, mas quando ele desceu não tinha 12, tinha 100, tinha até mais pessoas ali. Ele foi falando Pedro, Tiago, João, e foi chamando de um a um para compor a sua equipe. Os outros seriam também discípulos, mas aqueles seriam os responsáveis para transmitir o Evangelho que hoje nós estamos pregando. Então, depois que Jesus morreu, ressuscitou, chegamos ali em Atos, ele foi levado ao céu, a igreja começou a ser instituída, se instituiu os apóstolos, e depois levantou os diáconos para fazer a função pastoral. Entenda que eles passaram ali o Evangelho, e hoje, nesse tempo, 2023, a igreja de Cristo, independente do nome que a sua igreja tem, ela é responsável por cumprir o ministério de Jesus. E qual era o foco? Eu comecei a pensar, olha só, quando a gente chega lá em Mateus 11, de 28 a 30, Jesus ele estava olhando para lá, para cá, para lá e para cá, e ele olhou para aquelas pessoas e o coração dele doeu. Irmãos, eu quero dizer que a igreja de Jesus era o mundo. A igreja de Jesus não tinha paredes. A igreja de Jesus era uma praia onde tinha um necessitado, era um lugar deserto onde tinha uma mulher no poço. O ministério de Jesus não tinha paredes. Ele às vezes pregava na sinagoga, mas o seu tempo era gasto nas ruas. Uma vez ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Então o que é? Aonde está? O inferno lá de fora. Então a igreja hoje ela se fixou em 4 paredes, faz vários projetos até bonitos, mas lá fora da igreja está a morte. E a igreja tem que sair das 4 paredes para cumprir o ministério de Jesus. Lembra da palavra que ele disse? Tive preso e não foste me ver. Estava com fome e não me deste de comer. Era forasteiro e não me acolheste. Estava com sede e não me deste de beber. Estava preso e não foste me visitar. Doente e não foste. Mas Senhor, quando foi que nós te vimos? O Evangelho é da coisa simples, querido. Sinceridade. Às vezes tem gente se preocupando. Se vai ficar 1000 anos ou se não vai ficar 1000 anos. Eu não quero saber, eu quero cumprir. O foco do ministério de Jesus não era confusão doutrinária. Quando eu olho para o Evangelho, quando eu olho para aquilo que Jesus estabeleceu, ele disse uma vez que nós faríamos obras maiores do que a dele. É lógico, irmão, olha que coisa linda. Eu estou pregando aqui em Volta Redonda e você está me ouvindo não sei nem aonde. Se tiver com a internet, você pode estar em qualquer parte do mundo que você vai me ouvir. Imagina que coisa moderna, né? Eu posso falar com alguém que está lá na África e vê-lo, e ele me vê. Coisa moderna, coisa linda.
posso pregar no YouTube, numa internet, ao vivo, em qualquer parte desse planeta que tem internet, consegue assistir. Olha que coisa linda! A nossa voz vai em lugares que de repente nossos pés nunca vão tocar lá, nunca vão pisar naquele lugar, mas a nossa voz entra. A unção que há na nossa vida entra nessas casas que nós nunca fomos. Tem pessoas que nos acompanham em Salvador, tem pessoas que nos acompanham na Bahia, em partes da Bahia, tem pessoas que nos acompanham no Paraguai, tem pessoas que nos acompanham na Argentina, tem pessoas que nos acompanham em Londres, Barcelona. Olha que coisa rica, linda. Através de um áudio que você grava, isso vai longe. Não temos dimensão aonde vai parar a nossa pregação. Mas só, queridos, que eu quero perguntar para mim e para você que me ouve, ou seja, como um cristão, entenda que nós somos de uma igreja, mas nós pertencemos ao reino de Deus, que não tem nome, que não tem placa, são os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas o que mais me traz aqui nessa tarde de falar sobre esse evangelho das coisas simples é quando eu vejo Jesus dizendo em Mateus 11, 28, ele fala: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos. Às vezes uma dessas classes não cabe nas nossas igrejas hoje. Nós não queremos gente cansada, dá muito trabalho. Oprimido, só o sangue de Jesus. Depressão, pessoas falidas, não quero gente próspera. Não quero gente que eu tenha que gastar com ela, eu quero gente que tem que gastar comigo. Um evangelho esquisito que nós estamos vivendo hoje. Mas Jesus diz: vinde a mim cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as almas, descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quantas pessoas hoje estão à procura de descanso para as suas almas? E quem que vai dar esse descanso? Será que a igreja está fazendo esse convite também? Você que me ouve, de repente você está cansado, mas Jesus, ele te dá alívio, ele te convida nessa hora para mudar. Não faça nada com a tua vida que depois você venha se arrepender. Quando tudo terminou, Jesus foi crucificado, mas em todos os momentos, se você for acompanhar o evangelho, depois que Jesus nasceu, um dos grandes nomes que aparece no capítulo 3 de Lucas é João Batista, um dos maiores pregadores renomados. Sabe qual era o altar dele? Deserto, alimentação chique, gafanhoto com mel, pregando arrependimento. O homem começou a crescer, até um discípulo. Poderia até fazer se fosse hoje, fazer a igreja do João Batista, do batizador. Mas no dia que ele olhou para Jesus, dentro da mensagem dele mesmo, em Lucas 3, versículo 16, respondeu João a todos dizendo: eu, na verdade, batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, se relacionando a Jesus, a quem eu não sou digno nem de carregar as sandálias dos seus pés. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Imagina que ele, no auge do ministério dele, ele fala assim: é necessário que Jesus cresça e que eu diminua. Querido, João entendia que o ministério não era dele. João entendia que, embora as pessoas estavam se apegando a ele, como se que as pessoas têm uma facilidade de idolatrar o outro, João falou assim: não, o foco não sou eu, não. Eu estou brilhando, mas eu sou como uma lua que está refletindo o brilho de alguém. O mais importante não sou eu, é Jesus. E por causa disso, no auge do seu ministério, ele saiu de cena para que Jesus brilhasse. Querido, nós temos que ter muito cuidado nesse tempo, para as atenções não ser para nós. Eu faço,
se eu tiver, a coisa não anda, se eu não orar, Deus não opera. Deus já operava antes de você nascer. Então, é Ele que deve ser glorificado. Jesus, ele é interessante que o ministério dele foi desenvolvido fora das quatro paredes. Ele teve a oportunidade de curar leprosos, de dar a mobilidade a paralíticos. Ele teve a oportunidade de fazer grandes e grandes, e ele era movido por uma palavra chamada compaixão, de você conseguir olhar no outro e sentir a dor da alma daquela pessoa. Me lembro de um episódio em Lucas 7, quando ele, lá no versículo 11, ele estava caminhando na sua direção, no seu projeto do dia, e ele encontra um velório, uma mulher que era viúva, já tinha perdido o seu esposo, e ela também perde o seu único filho. E vinha toda a cidade comovida, toda aquela aldeia, chorando. E diz no versículo 13 de Lucas 7, que vendo-a, Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela. Ele disse: não chores. E chegando-se, tocou no esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Eu fico pensando isso, por que isso não acontece? Porque às vezes nós estamos, irmãos, infelizmente, como pastor também como você, nós estamos mais centrados dentro da igreja do que fora da igreja. Será que Jesus está querendo dizer conosco nessa tarde? Qual é o foco do meu ministério? Qual é o foco do seu ministério? Você que está me ouvindo, você é alvo do ministério de Jesus. Alguém que saiu do céu, que nasceu em uma virgem, que morreu para nos perdoar os pecados. E hoje você, independente do que você já fez, se você se arrepender dos seus pecados e abandonar o pecado, Jesus te perdoa. Às vezes você não serve para alguma igreja, mas você serve para Jesus. E eu quero dizer para você, querido, que o ministério de Jesus foi indo. Ele dava atenção a um líder de uma outra igreja. Lembra da situação de Jairo? Quando nós registramos aqui no capítulo 8 de Lucas, olha que coisa, Lucas 8:40, lá estava Jairo com a sua filha, morrendo, de 12 anos, e ele naquela pressa, ele se dobrou diante de Jesus: eu preciso de Jesus. E Jesus falou: não, você não é da minha igreja, não vou lá não, vou não. Você é da sinagoga, não vou lá não. Você é líder, não vou lá não, vou lá na tua casa, disponível para aquele que precisa. E foi. Mas no meio do caminho não foi aquela mulher com hemorragia, também morrendo, quantos necessitados, mas tanta gente tocando, mas ela toca em Jesus, faz Jesus parar, e ele numa pressa já, eu fico pensando no desespero de Jairo, e ela parou até achar aquela mulher. Quando encontraram, porque uma mulher com hemorragia não podia tocar no homem, senão ela seria apedrejada. Mas o milagre já tinha acontecido, não tinha como apedrejar, porque ela já tinha sido curada. E ela foi curada pela fé. Mas no meio do caminho, alguém chegou com a má notícia de que a menina tinha morrido. Mas Jesus olhou para Jairo e disse assim: confia. Mesmo que a situação, o jogo você já perdeu, Jesus não vai desistir de caminhar do teu lado. Tem batalhas que a gente perde mesmo com Jesus estando perto, mas não é o fim. Podemos perder lutas, mas nunca vamos perder a guerra. E quando Jesus chega ali, ele dá vida àquela menina e devolve a alegria à casa de Jairo. Como que ficou a casa de Jairo depois? Como que ficou Jairo quando foi assumir a sua igreja? O que ele falaria? Será que ele apoiaria ou rejeitaria Jesus?
coisa linda, né? Agora a gente caminhando para a parte final dessa nossa reflexão, o Espírito Santo me fez uma pergunta e eu quero reportar a você, que é meu parceiro. Qual é o foco da igreja hoje? O que a igreja de Cristo representa? A igreja de Cristo, ela é responsável por dar continuidade ao ministério de Jesus. E o que a igreja está fazendo? Qual é o foco? Vamos descobrir qual era o foco de Jesus? Abra comigo aí, parte final do Evangelho de Mateus. Abra comigo aí. O foco de Jesus hoje são todas as nações. Olha só, no capítulo 28 do livro de Mateus, nós só estamos conversando, tá, irmãos? Eu espero que essa tarde seja, quem sabe, eu vendo ontem o filme de John Wesley, não sei se você já teve a oportunidade de assistir, no YouTube tem. Eu vendo o filme dele, ele era uma pessoa da igreja da Inglaterra e era muito renomado, mas ele acreditava que a salvação ela vinha pelas obras e não pela fé, que era uma reivindicação também de Lutero, dizendo que Jesus tinha falado: a fé sem obras é morta. Mas até então ele não tinha uma experiência pessoal. Ele era firme com Deus, mas não tinha uma experiência. Até que um dia ele entendeu que ele não precisava fazer as obras para se salvar. Já vi muita gente falando assim: eu estou me esforçando para ganhar minha salvação. Querido, a salvação é de graça. Você aceitou Jesus, ela é de graça. Ela é pela graça. A salvação não é conquistada por nós, ela é dada por Deus. Ele que nos escolheu. E John Wesley entendeu que ele deveria continuar fazendo a obra, levando alimentos para os famintos, mas a vida dele não seria mais, ele não faria a obra para ganhar a salvação já foi dada. Dali para frente ele ia fazer a obra como gratidão daquilo que ele recebeu. Nós devemos fazer a obra gratos por aquilo que nós recebemos, porque salvar pela graça é Deus dar a nós aquilo que nós não merecíamos. A salvação não vem de nós, ela vem de Deus. Não é porque eu sou bom, não é porque você é bom que você é salvo. Por isso que todos aqueles que me ouvem agora, que ainda não seguem Jesus, podem ser salvos se vocês escolherem ter Cristo no teu coração e entregar a sua vida nas mãos de Jesus e falar assim: Jesus, eu quero uma nova vida, eu quero receber essa nova vida que o Senhor tem, eu quero tudo que o Senhor conquistou na cruz, agora eu quero que seja meu direito também. Mas olha só qual era o foco de Jesus. Ele falou assim: as minhas últimas palavras. Olha só, capítulo 28 de Mateus, versículo 16. E os 11 partiram para a Galileia, para o monte que Jesus tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou, dizendo: é-me dado todo o poder. Interessante, né, irmão? Versículo 17 diz que as pessoas, todos viram, mas tinha algum ainda que conseguiu duvidar. Tem pessoas que mesmo vendo Jesus ainda conseguem duvidar que realmente ele tem poder ou é ele mesmo. Até mesmo no meio do ministério de Jesus tinha, né, o Tomé lá que tinha que ver para crer. E chegando-se Jesus, versículo 18, falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, porque o Pai deu o Filho para salvar o homem, em nome do Filho, porque o Filho deu a vida para salvar o homem, em nome do Espírito Santo, porque Ele é o que prepara, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então os três estão envolvidos na salvação do homem, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Qual é o foco de Jesus? O que Jesus estava querendo
passar para os discípulos. O meu foco é almas. O foco da igreja tem que ser ganhar almas. Podemos ter projetos, precisamos ter projetos. Mas quando eu olho para a igreja de Atos, no capítulo 2, ela tinha uma característica: ela caía na graça do povo. E a grande pergunta: o que a minha igreja está fazendo no meu bairro? Que tipo de projeto nós estamos fazendo para mudar a realidade de alguém? No nosso bairro tem várias pessoas passando fome, crianças às vezes que vão para o colégio sem ter um café para tomar, às vezes não teve nenhum almoço. Nós precisamos fazer alguma coisa. Meninos que às vezes, se nós conseguirmos trazer projetos sociais, eu creio que a igreja ela tem que ser uma agência de missões no bairro onde ela está inserida. Qual é o foco de Jesus? Às vezes nós estamos tão concentrando esforços, queridos, em grandes construções que são importantes, mas o foco de Jesus nunca foi construção. Se nós estamos fazendo o ministério de Jesus, nós temos que começar, entenda, um tempo atrás eu era um instalador de antenas, e quando você está aqui na Terra, você começa a apontar para ver o satélite, se ele tiver aqui na minha medida 1 milímetro distante do satélite, quando chegar lá em cima está quilômetros. E eu não sei, querido, se nós estamos assim como igreja, focados nesse satélite que se chama Deus, Jesus. Se a nossa sintonia está tão perfeita, se o nosso ministério está cumprindo aquilo que Jesus determinou. O ministério de Jesus é um ministério de coisas simples. Que nessa tarde Deus tenha falado a nós. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e você que não serve a Jesus, passa a servir, porque é a melhor coisa, mas o foco de Jesus é almas. E você que está me ouvindo, você é muito importante para Jesus. Você sendo pastor, não sendo pastor, Deus te tirou do mundo para um propósito. Seja um ganhador de almas. Ame almas. Esse é o propósito da igreja, ganhar almas para Jesus. Deus abençoe você. Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens. Isso que eu queria falar. Ao arrependimento, ao plano da salvação. Glória a Deus.